do Senhor. Hoje vamos para a nossa última parte da Teologia da Aliança, sobre os fundamentos dessa teologia, né? Nós estamos tratando. E vamos usar como base, hoje diferente, não Gênesis, mas Romanos capítulo 5, versículo 19. Na última parte, irmãos, nós vamos nos dedicar a tratar sobre a doutrina da imputação. Falamos da última vez sobre o significado das árvores do pacto e dessa vez agora sobre a doutrina da imputação. Vamos tratar algumas coisas aqui. Desde o versículo 19 diz assim, capítulo 5 de Romanos, versículo 19 diz assim: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso pedido é que o Senhor edifique a sua igreja, ó Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações e à nossa mente. Ó Deus, que possamos sair daqui entendendo a Tua palavra, a Tua revelação, Deus. Que o Teu Espírito Santo, Deus, aplique isso às nossas vidas, Deus, que possamos entender da melhor forma possível, de forma prática também. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, nos ensina por meio do sangue de Cristo a nossa oração. Amém. Amém. Irmãos, para falar de imputação, a gente sempre está tratando de coisas que nós falamos anteriormente, mas trazendo uma fundamentação maior para isso, né? Que é preciso e faz parte para entendermos melhor o fundamento da teologia da aliança. E esse versículo 19, ele fala muito sobre imputação e representatividade. É o que nós vamos tratar hoje, nessa manhã. Então, se nós olharmos para esse versículo, note que Paulo ele vai usar o termo desobediência de um só homem. O advérbio muitos, depois, logo em seguida, né? Muitos se tornaram pecadores. Ela se refere a essa expressão anterior, desobediência de um só homem, né? Então, uma vez que essa expressão representa todos. E da mesma forma, a continuação do versículo, quando diz obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, há um tipo de representatividade aqui entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Paulo ele deixa isso muito claro, né? Esse papel é como Deus ele trabalha na revelação. Ele não olha para o homem de diversas, na sua diversidade, vamos dizer assim, mas Deus olha para o homem classificando somente em dois aspectos: o ímpio e o justo. A representatividade, ela segue esse caminho. Aquele que é representado pelo primeiro Adão e aquele que é representado pelo segundo Adão. Então, diante disso, né, nessa perspectiva divina, só há dois tipos de homens: aqueles que são representados por Adão e caminham para o inferno, e aqueles que são representados por Cristo e caminham para o céu. Só há duas descendências: descendência de Adão, ou melhor dizendo, a descendência da serpente, ou a descendência de Cristo, Jesus Cristo. Só essas duas descendências. Só há dois povos. Se nós notarmos, essa perspectiva de dois povos, ou de duas representatividades, ela caminha em toda a narrativa bíblica, desde Gênesis até Apocalipse. Você vai ver sempre o povo de Deus sendo tratado como um povo exclusivo, e o resto, os outros seres humanos, como outros povos, num bolo só, um grande montante. Então, há um povo de Deus e há um povo que não é de Deus. Essa é a perspectiva divina, essa é a perspectiva bíblica sobre a humanidade. Sempre vai caminhar sempre vai haver essa ramificação. É interessante que a gente vai ver isso na narrativa logo em Gênesis. Por exemplo, se a gente for para o capítulo 7, se a gente for para o capítulo
capítulo 6, a gente vê sempre duas linhagens, né? Sempre dois povos. Você vê isso nos primeiros filhos, Caim e Abel. Você vê dois povos, um povo, um representando o povo de Deus e o outro representando o próprio Adão, ou a serpente. E você vê Caim matando Abel. Depois nasce Sete, aquele que representava o povo de Deus, aquele que louvava a Deus. Depois a gente vê Sete tendo uma descendência que louvava a Deus, isso a partir do capítulo 4, capítulo 5, e vai ver a descendência de Caim, que não glorificava a Deus, mas era perversa. A gente vai ver o povo se matando, tratando, sempre caindo em pecado após pecado, indo contra a própria revelação de Deus, até que chega no capítulo 6, e aí a gente vai ver, veja lá o versículo 1, como se foram multiplicando os homens na terra, lhe nasceram filhas, e agora fica versículo 2, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Veja, aqui há uma nova unificação entre o povo de Deus, ou uma mistura entre o povo de Deus e o povo da serpente. A descendência de Deus é a descendência de Cristo, a descendência da serpente. Deus sempre deixou claro, não quero que vocês se misturem, vocês são meu povo exclusivo. E aqui o povo, o grande pecado do povo de Deus é se misturar com o povo que não é de Deus, que é a descendência da serpente. Aqui no capítulo 6, você vê a descendência de Sete, a descendência de Deus se misturando com a descendência de Caim, porque os homens de Sete viram que as mulheres de Caim eram formosas e se possuíram delas. E aí Deus, no versículo 3, vai dizer que o Espírito de Deus não agirá para sempre no homem, porque este é carnal, e como juízo sobre aquele povo, porque eles se misturaram, diferente da ordem de Deus. Deus anuncia o dilúvio no versículo 11, e no capítulo 7 ao dilúvio como juízo. E aí a gente vai ver somente a família de Noé, porque se achou justo e graça diante de Deus, e Noé é separado com a sua família para sobreviver diante de todos os seres humanos. É como se fosse uma nova criação aqui. Mas essa criação, diferente da primeira, já existe o pecado. E a gente vai ver, por exemplo, o neto de Noé, Canaã, sendo a maldição da família, por causa de um ato vergonhoso que ele comete dentro da arca. E aí novamente se divide o povo de Deus entre os seus dois filhos de Noé, aqueles que eram justos, e vai ver Canaã, o neto de Noé, sendo a ramificação má da família, que vai criar o povo que é contra Deus. Então toda a narrativa bíblica, irmãos, vai se tratar disso. Vai se tratar de povos, uns que honram a Deus, que é o povo de propriedade exclusiva de Deus, e outros que vão contra a palavra de Deus. Convido os irmãos depois a lerem pelo menos até o capítulo 12 de Gênesis, nessa perspectiva de dois povos que Deus vai tratando de acordo com a progressão da palavra de Deus. Então, esse papel de representatividade é a maneira clara como Deus trabalha na revelação. Por exemplo, quando ele se trata de pacto das obras, Deus faz uma aliança com o primeiro Adão. E quando se trata de pacto da graça, Deus faz uma aliança com o segundo Adão. Representatividade. Deixando isso bem claro, né? E a partir disso, irmãos, é que a gente trata de imputação, porque sem representatividade não pode haver imputação. Eu não posso colocar sobre você algo se a pessoa que lhe representa já teve isso. Não faz sentido. Para que eu derrame sobre você algo, alguém deve ser o seu representante e responsável por isso. Por isso que no capítulo 5 de Romanos, versículo 12, ele diz assim, veja comigo: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Sobre a ótica da teologia paulina, né? Esse versículo, o homem ele é pecador, melhor dizendo, por imputação. Se você ler o versículo com cuidado, ele diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens. Então fica claro aqui, irmãos, que
o pecado e a morte passou a todos os homens, não por imitação, não porque o homem achou que Adão fez, foi legal e vai repetir, não imitando Adão, é que o pecado passou no mundo, mas por imputação. Adão pecou e por isso todos pecaram. Porque muitos, principalmente nos primeiros séculos, negavam a doutrina da imputação, dizendo que o indivíduo ele nasce em estado perfeito, assim como Adão, sem pecado. Por isso que eles defendem, muitos deles, que as crianças elas vão para o céu, porque elas nascem sem pecado. E se não há necessidade de um mediador do pecado, então elas vão direto para o céu. Então, se você morre no estado de criança ainda, quando criança você vai direto para o céu, porque você não tem pecado. Só que isso é uma totalmente heresia, uma total heresia. O grande cabeça dessa afirmação, dessa heresia era Pelágio, conhecido como pelagianismo. Ele criou essa ideia, ou pelo menos ele formulou essa ideia de forma melhor, mais clara, e ele defendia que o homem, mesmo que no mundo caído, e ele entendia que o mundo estava em pecado, que o pecado tinha entrado no mundo, ele nascia sem pecado e se tornava pecador, somente por imitação. Ou seja, ele imitava aquilo que ocorreu em Adão, ele desobedecia a Deus, ele era incrédulo com a palavra de Deus e assim conheceria o mal. Ele afirmava isso, ele defendia essas ideias. Então, fica claro que essa ideia ela não corrobora com as Escrituras, ela não caminha junto com as Escrituras. O próprio Davi, o grande rei Davi, o pastor Davi, no Salmo 51 ele vai dizer exatamente isso, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Um exemplo prático, por exemplo, mesmo, como usar o exemplo da criança, mesmo ela nascendo em pecado e não tendo discernimento do que é pecado, elas cometem o pecado. Mesmo sem saber ainda discernir o que é bom e o que é ruim, o bem e o mal, elas cometem o mal, elas escolhem o mal, elas escolhem a desobediência. Então, mesmo a criança, quando ela morre no parto, por exemplo, ou logo depois que nasceu, ela não está livre do juízo. Sem Cristo, ela continua perdida em pecado. Então, nesse contexto, como é que poderia ser verdade as ideias de Pelágio? No Gênesis capítulo 2, a gente acompanha a narrativa, a gente vê que a morte passou a existir depois do pecado. Então, dessa forma, uma criança que não conhece o pecado, logo ela não poderia morrer. Ela viveria eternamente. Veja, se o pecado, se a morte é consequência do pecado, logo se uma criança nasce e nasce inocente, sem pecado, e continuasse sem pecar, ela jamais deveria morrer, porque o pecado é o salário, a morte é o salário do pecado. Então, se alguém consegue nascer de forma inocente, viver de forma inocente e sem pecado, jamais deveria conhecer a morte. Mas não há um sequer que não passou pela morte, ou ainda passará. Não há um exemplo. Então, isso quebra toda a teologia do tal herege, dizendo que o pecado é imitação. O pecado nunca foi imitação. O pecado é imputação. O pecado original é imputação. É colocado, depois que Adão, o grande representante da raça humana, peca, é derramado sobre toda a raça humana, imputado sobre toda a raça humana o pecado. Então, trazendo uma analogia, se a gente pode fazer isso, lembrando que toda analogia ela é falha quando comparado ao divino, e comparado à teologia do divino, toda analogia é falha, porque a gente só faz analogia com aquilo que a gente conhece. Então, mas tentando entender mais ou menos isso, é como, por exemplo, uma pandemia que nós deixamos passar. Um homem é infectado por um vírus mortal, só um único homem, e todo o ser vivo, ou todo ser humano é contagiado por esse vírus mortal, é passado de um para o outro, e todos morrem pelo mesmo vírus.
Todavia, compreenda que as pessoas morrem pelo seu próprio vírus. Ela não morre, eu não morro porque alguém está infectado perto de mim. Eu morro porque o vírus que infectou, a pessoa que está perto de mim também me infectou. Então, trazendo essa analogia, se é que melhorou para a gente entender, compreenda que as pessoas morrem pelo seu próprio vírus, mas ele veio de uma única pessoa. O vírus ele se multiplica. Então, da mesma maneira, irmãos, a gente pode tratar o pecado, por exemplo. Ele foi passado, um só homem foi a porta de entrada, a porta de todo o pecado. E ninguém pode escapar disso, é um vírus que não deixa ninguém escapar. Todos são contaminados por esse vírus. E só há um antídoto para esse vírus: Jesus Cristo. Logo, isso fica cada vez mais notório, fica cada vez mais claro que é impossível a gente negar, é impossível a gente afirmar que não existe o pacto das obras. O único pecado imputado a todos é o primeiro pecado de Adão, cometido antes da queda. Já aqueles cometidos depois da queda já não são mais creditados. Veja, o pecado original, aquele que foi a porta de entrada para o pecado no mundo, esse foi creditado, foi imputado a todos e a todas. Ninguém fica livre desse pecado. Todos nós nascemos em pecados, mas aqueles depois da queda, não. Porque não há mais necessidade dos pecados depois da queda serem colocados sobre a cabeça das pessoas, porque vocês agora vão criar os seus próprios pecados. E uma observação, irmãos, a nossa mente é muito fértil quando se fala de criar pecado. Nós criamos pecados em todas as áreas da nossa vida, todos os âmbitos, até o que a gente não imagina, a gente consegue criar pecado. É interessante porque Hebreus capítulo 7, versículo 26 vai dizer assim: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Veja que o autor de Hebreus ele vai tratar aqui, né? Ele vai falar de Cristo como grande sumo sacerdote e esse santo, inculpável, separado dos pecadores. Apresenta aqui no livro de Hebreus um Salvador, um mediador, que não poderia nascer da hereditariedade do pecado ou de Adão. Por isso que o autor de Hebreus deixa claro, separado dos pecadores. A expressão quer dizer exatamente isso. Sobre ele não veio a imputação do pecado original. Não poderia sim ser. Jesus ele não poderia ser gerado de homem e mulher como eu e você. Para que ele fosse livre dessa hereditariedade, da maldição do pecado, ele devia ser gerado pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Ele era separado dos pecadores. Não estava infectado pelo vírus do pecado. Ele deveria nascer sem mácula, limpo. E só assim, para ele conseguir o poder redimir o povo. A vacina que nós, ou o antídoto, né, que nós chamamos anteriormente, de próprio Cristo, diferente do antídoto como ele age, ou a vacina como se age em nosso meio, Cristo ele age de forma diferente. A vacina é nada mais nada menos do que aplicar uma porção do vírus sobre você para você criar imunidade, né? Cristo ele age de forma diferente. Ele transfere para você a inocência dele, a santidade dele, a pureza dele, sem mácula, e você transfere para ele todo o horrível, todo o pecado horrível que você já cometeu e que você ainda vai cometer. Há uma transferência. Veja, há uma representatividade ao inverso, né? Há um contraste aqui. Você dá aquilo que é ruim, recebe tudo aquilo que é bom. É isso que Cristo faz na sua obra. Veja que Cristo ele não nasceu da ordenança de crescer e multiplicar como os demais, ou como todos os outros homens que nasceram da ordenança crescer e multiplicar, feita por um homem e por uma mulher, dada lá no Éden. Mas Cristo ele nasce da promessa pactual,
feita depois da queda, quando o próprio Deus, ele disse que da mulher nasceria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Cristo ele não nasce como nós, da ordenança de crescer e multiplicar, mas Cristo nasce da ordenança do próprio Deus, da promessa do próprio Deus, que nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Por isso que nós vemos lá em 1 Coríntios, por exemplo, capítulo 15, versículo 22, e diz assim: porque, vamos lá, abrir, vamos acompanhar. 15, 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Irmãos, veja que é impossível negarmos a existência do pacto das obras. Está repleto de toda a Escritura. Paulo mais uma vez deixa claro que ele faz a representatividade de Adão e de Cristo. Assim como em Adão todos morreram, assim em Cristo todos serão vivificados. Veja que há dois pactos aqui em evidência. Então, explica, e o versículo também explica o motivo do homem ele ser inclinado ao pecado desde o seu nascimento. A imputação do pecado original sobre a vida daqueles que fazem parte do pacto. É aquilo que Thomas Boston ele afirma que arranque a doutrina do pecado de Adão imputado em nós e não haverá explicação da corrupção da natureza humana. Ou seja, se a gente diz, como o Pelágio afirma, e disser que não há imputação, você nasce inocente, como é que eu vou explicar a corrupção? Não faz sentido. Mas alguém pode argumentar, né, e dizer que a doutrina da imputação de um só homem derramar ou imputar o pecado sobre toda a humanidade é uma injustiça. Como é que Deus age assim? Primeiro, né, é uma decisão divina. Não compete ao Criador questionar, né? Não compete à criatura questionar o Criador. Mas se ainda assim você quiser levar essa argumentação adiante, se você nega a imputação do pecado, você também deve negar a imputação da graça. E isso ninguém quer. E isso ninguém nega. Aqueles que negam o pacto das obras nunca negarão o pacto da graça. Mas se você nega um pacto, consequentemente você deve negar o outro. Não faz sentido. Se você nega a maldição, por que também você não nega a bênção do pacto? Se você nega a representatividade de Adão, logo você também deverá negar a representatividade de Cristo na sua vida. Senão você não seria justo consigo mesmo com a sua argumentação. Assim, negar a verdade, qualquer dessas verdades, seja a imputação da maldição ou a imputação da bênção, é uma tragédia para a igreja. Se eu nego Adão, eu nego Cristo. O pecado de Adão foi justamente imputado a nós. Como eu disse, né? Qualquer um de nós tivesse no lugar de Adão, faria a mesma coisa. Então, ainda mais para frente, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, declara-se: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A lógica de Paulo, irmãos, é simples. É simples. Ele se fez pecado por nós. E como fomos feitos justiça nele, né? A teologia vai chamar de imputação. A imputação do nosso pecado em Cristo e a imputação da sua justiça em nós. Veja a transferência que eu falei. Cristo ele imputa sobre nós a sua justiça e nós imputamos sobre Cristo os nossos pecados. É por isso que nós somos declarados justos e sem isso seremos eternos injustos, mesmo ainda sendo pecadores. A obra de Cristo é tão grande em toda a sua perspectiva de grandeza que mesmo ainda pecadores nós somos chamados de justos. Uma vez que a consequência da justiça é
acreditar sobre o seu povo, o povo de Deus, a bênção do pacto, mesmo ainda sendo pecador, porque ele se fez pecado por nós. Então, ele não apenas perdoa o nosso pecado, mas também declara o pecador justo. Cristo é a lente da justiça, a qual Deus usa para enxergar em nós, nos enxergar alvos como Adão. Por isso que o apóstolo Paulo, ainda em Romanos, voltando um pouquinho, capítulo 4, diz assim, versículos 1 a 3: Depois iremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne, porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Percebe-se que Paulo, ele briga ferrenhamente, ele faz questão de tratar essas coisas, provando que não é pelas obras humanas, não são pelas obras humanas, pelas obras do homem, que o homem é declarado justo. Aparentemente, parece que o crer de Abraão é uma condição para que ele seja imputado à justiça. No entanto, fica evidente nos versículos 6 a 16, vem comigo, que não é isso. 6 e 16 diz assim: E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. 16. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Veja que Paulo deixa claro que a fé ela não provém de obras humanas, mas da graça, como ele afirma no versículo 16. Pela obra de outro lhe é atribuído a fé. O argumento de Paulo, irmãos, ele é tão seguro, é tão firme na sua teologia, naquilo que ele pensa, é tão embasado que ele encerra no capítulo 5, versículo 1, dizendo assim: justificados, pois, esse versículo é muito conhecido, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, veja, pela mediação, né? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Caminhando para o final, irmãos. Note que a fé não é a causa, mas é o meio pelo qual a obra de Cristo é aplicada aos eleitos. O apóstolo ele sistematiza toda essa doutrina, implicando um consolo sobre a igreja. Veja, irmãos, essa doutrina da imputação ou da própria da graça, fé e obras, isso traz consolo sobre a igreja, diferentemente de outras teologias que olham para isso, ou que olham nessa perspectiva e dizem: não, isso é um erro teológico, não é? Mas não, irmãos, isso traz consolo para nós. Por quê? Porque, veja, se não depende das nossas obras, se não depende daquilo que eu faço, se não depende da minha sabedoria, inteligência ou força, jamais eu estarei desolado ou sem consolo. Se dependesse de mim, eu a perderia todo o tempo. Se dependesse de não pecar, assim como Pelágio havia dito que o homem nasce sem pecado, eu a perderia todo o tempo. Seria um exercício sem fim eu buscar uma santidade sem entender que eu sou um pecador. Seria algo eterno que eu nunca, jamais conseguiria alcançar. Lutero entra em confusão por causa disso, onde até então ele descobre que é pela fé. É a fé, e a fé que provém do próprio Deus, pela mediação de Cristo Jesus. Eu acho que já disse aqui, mas Maria Teresa de Calcutá, no seu leito, depois de todas as obras que ela fez, ela disse que não tinha certeza da salvação. Veja, é impossível ser consolado pelas minhas obras.
As minhas obras, irmãos, quando não estão pautadas em Cristo, quando eu não as faço por causa de Cristo, ela provém do meu coração corrupto. E aí eu faço por orgulho, por vaidade, e eu faço por fama, por poder, querer chamar a atenção. Mas veja, irmãos, quando eu faço a minha obra em humildade, querendo glorificar a Cristo, isso não provém de mim, não provém do meu coração, provém da bondade do próprio Deus. Sendo assim, assim é a obra da salvação. A imputação, ela é tão algo que traz tão consolo às nossas vidas, porque se eu dependesse das minhas obras, mesmo que ainda fossem boas, a motivação seria errada e por isso pecaminosa. Mas não depende de mim, não depende das minhas obras, mas das obras de Cristo, que diferente das minhas, ainda sendo boas, são puras e conseguem justificar os meus pecados. Então, o apóstolo, sistematizando essa doutrina, implicando consolo à igreja do Senhor, uma vez que a nossa salvação ela repousa nos ombros de Cristo, que a minha justiça é a justiça de Cristo. Em conformidade com isso, a Bíblia ela ordena a necessidade de abandonar a justiça própria e de confiar na justiça de Cristo. Cristo, o grande representante do povo de Deus, o segundo Adão, o Messias, isso tudo é recebido por intermédio da fé que é dada em Cristo Jesus. No nome dele, é que nós somos abençoados pela bênção do Pai. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que não sejam mais informações a acrescentar no nosso acerto da obra, mas que muito mais do que isso, seja acrescentar na nossa prática de vida, sendo tementes a Deus e piedosos diante de Deus, entendendo que as nossas obras são vãs, quando tratam do nosso coração corrupto, mas quando fazemos elas para glorificar a Deus, por meio de Cristo Jesus, essas sim são válidas para a honra e glória do nosso Pai. Vamos orar, Deus. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, Deus, porque aqui, Deus, nós somos muitas vezes tratados e humilhados, Senhor, pela Tua Palavra. Ao mesmo tempo que ela nos consola, entendendo que o Senhor é o grande ponto, é aquele que através do Senhor, ou sem o Senhor, nada seria possível. É entendendo essas verdades, ó Pai, que nós baixamos a nossa cabeça, Deus, e temos a certeza que não são as nossas obras, nem a nossa sapiência, nem a nossa força, poder, dinheiro, fama, nada disso, Deus. Nada disso, nada daquilo que vem do alto divino, que é de graça, pode ser comprado. Nenhum desses nossos atributos. Mas, Deus, unicamente pela vinda do Teu Filho aqui na terra, pelo Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, por aquele que caminhou, Deus, pacientemente para a cruz, como ovelha muda, indo ao matadouro, sem murmuração ou reclamação, por aquele que é o nosso segundo Adão, o nosso segundo representante, por aquele que, mesmo sem pecado, justo, sem mácula, se fez pecado por nós, e assim por graça, misericórdia do Senhor Deus, por meio de Cristo Jesus, Deus, nós nos fazemos justos, mesmo ainda sendo pecadores. Deus, muito obrigado por esse grande consolo, porque tendo essa certeza, Deus, nós podemos saltar de alegria, Senhor, porque jamais perderemos essa salvação conquistada pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Muito obrigado pela palavra aqui pregada, Senhor, que alcance, Deus, raízes do nosso coração. Por isso que nós choramos, por isso que nós te agradecemos, por isso que nós te louvamos, em nome de Jesus Cristo.
Amém. Amém.